Graças a Deus. Meus irmãos, vamos direto ao assunto. Abra sua Bíblia, Apocalipse 21. Apocalipse, livro das revelações, capítulo de número 21. Aleluia. Apocalipse 21. Vamos aguardar todos encontrarem. Todos encontraram, diga amém. Apocalipse 21, vamos ler apenas o versículo de número 4. Apocalipse 21, 4. Diz assim a palavra do Senhor: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vamos repetir o versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Amém. Tome seu assento, glorificando o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Amados irmãos, eu peço a sua atenção para essa mensagem, que é algo tremendo na nossa vida. E desde segunda-feira eu tenho meditado nessa passagem que o Senhor revelou. E eu quero dizer para você que no período do apóstolo João, como o próprio evangelho que ele escreveu, o evangelho de Jesus que ele mesmo escreveu fala, ele mesmo escrevia e se intitulava como o discípulo a qual o Senhor mais amava. Só que é interessante nós olharmos para essa passagem que nós lemos, porque nós vamos ler o Apocalipse inteiro até o capítulo de número 21, até o capítulo de número 20, o final do capítulo 20, nós vamos ver Deus enviando seu juízo. Nós vamos ver Deus ele enviando o castigo para a terra. Deus enviando a destruição para todos aqueles que não seguiam retamente perante o Senhor. E quando nós vemos o início do capítulo de número 21, o apóstolo João ele narra: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. É interessante nós olharmos para esse começo, versículo de número 1, porque se a gente fizer uma leitura direta em cima disso, uma análise direta, a gente não vai entender absolutamente nada. Mas o que muitos teólogos questionam é se o novo céu e a nova terra que vem, ela será, a terra que nós estamos, ela será renovada, ou haverá um novo plano em que haverá um novo céu e uma nova terra. Muitos teólogos discutem isso, mas o que eu quero trazer em evidência a você não é se haverá uma renovação dessa terra, ou se tem uma nova terra e um novo céu reservado a cada um de nós. Mas eu quero que você observe claramente acerca dessa visão que o apóstolo João teve, porque foi uma visão. É o livro das revelações, é o livro do que o apóstolo João ele viu. Só que para a gente entender, vamos caminhar um pouquinho para trás e observar um pouquinho da história do apóstolo João. No período romano, em que o apóstolo João, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, eles foram levados para ser julgados. Foram levados ali para ser julgados em Roma. Nós sabemos qual foi o fim do apóstolo Paulo. Nós sabemos como o apóstolo Pedro morreu. Mas o que a Bíblia Sagrada não fala também, fala de como, fala que o apóstolo João ele foi levado para Pátimos. Mas não fala do destino após isso. Mas o que poucos sabem
E o que não está escrito na Bíblia é que o apóstolo João, ele foi jogado num caldeirão de óleo para morrer. Ele foi jogado num caldeirão de óleo fervente para ser morto ali, martirizado. E dessa forma, tentaram matar o apóstolo João, mas não conseguiram. Não conseguiram matar o apóstolo João, então eles enviaram ele para uma ilha chamada Patmos. E essa ilha só era enviado às pessoas, aqueles que tinham poderes, que tinham dons especiais, e que precisavam de alguma forma ficar isolado de tudo para excluir a influência que eles poderiam exercer sobre o povo. Só que não adiantou muito. Não adiantou muito, porque a influência que o apóstolo João poderia exercer sobre o povo não era uma influência humana, mas era o próprio Senhor que havia revelado para ele. E foi necessário que ali Deus poupasse a vida dele antes dele ser enviado a Patmos, assim como poupou de Daniel. E eu estava meditando na palavra hoje, chegou uma mensagem para mim dizendo que Deus não poupou Daniel de entrar na cova, mas ele poupou a vida de Daniel dentro da cova, justamente para que o nome dele fosse glorificado. Deus não poupou Sadraque, Mesaque e Abidnego de entrar na fornalha de fogo ardente, mas Deus mostrou o poder dele quando eles estavam dentro da fornalha. Aleluia. Ou seja, meus irmãos, a luta que nós passamos hoje, a prova que nós passamos hoje, os levantes que vêm sobre a tua vida, aleluia, Deus, Ele pode não te isentar dessa situação em que você está vivendo, aleluia, mas é nessa situação que o nome dEle vai ser glorificado, porque é nessa situação que Ele vai te livrar, aleluia, é nessa situação que Ele vai entrar com a providência na tua vida. Se coloque no lugar de Daniel, se coloque no lugar de Sadraque, Mesaque e Abidnego, se coloque no lugar de João, quando ele foi lançado num tonel ali de óleo fervente para ser morto, aleluia, muitos ficaram abismados. Eu imagino ali o próprio imperador romano olhando, que é isso, que homem é esse que não morre? A pele dele deveria se desfazer, os ossos dele deveriam ferver. Mas eu imagino João dançando no meio do óleo fervente, aleluia, porque Deus poupou a vida dele ali, Deus guardou ele naquele momento. Se não fosse por isso, aleluia, você não teria, se não fosse dessa forma, você não teria hoje, nós não teríamos hoje o livro do Apocalipse nas nossas mãos, para que hoje fosse interpretado pelo Espírito Santo para a sua vida e para a minha vida, aleluia. Mas o que o apóstolo João, o que Deus usa o apóstolo João no livro das Revelações, é justamente para trazer uma esperança para você e para mim. E é justamente o que mais nós precisamos hoje, não é verdade? Esperança é aquele que espera, que aguarda alguma coisa. É aquele que aguarda, e eu coloco dentro de um parêntese muito grande, aguarda ansioso. Aguarda, espera ansioso por algo. E no nosso caso é a vinda de Jesus. Aguardamos ansioso. Num livro que coloca basicamente juízo para aqueles que não cumprem a lei de Deus, chega nesses últimos versículos aqui, em que Deus ele mostra exatamente, ele fala exatamente isso. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Só que atente bem para o versículo de número 3, da mesma passagem de Apocalipse 21. O apóstolo João é revelado a ele a seguinte passagem: então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus estará com eles, e será o Deus deles. Sabe, parece algo simples, mas é basicamente o cumprimento de tudo para a sua vida e para a minha vida.
É simplesmente o cumprimento de tudo, mas atente bem. Porque em Levítico, capítulo de número 26, e eu vou abrir para você Levítico, capítulo de número 26, versículo de número 11, vai dizer exatamente isso a palavra do Senhor. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês, andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Aleluia. O que o apóstolo João está repetindo ali, amando de Deus, é exatamente o que não foi cumprido ali no tabernáculo, aleluia, em Levítico 26:11. O que Deus está falando por intermédio de João no livro das Revelações é justamente o que não foi cumprido ali em Levítico 26:11. Mas preste bem atenção, aleluia. Se em Levítico ele está falando com o povo judeu, aleluia, no Apocalipse ele está falando com todo aquele que crê no Senhor Jesus e confessa Ele como Senhor e Salvador. Se em Levítico ele está falando somente com um judeu, no livro de Apocalipse 21 ele está falando com você, comigo, com aquele que lavou as suas vestes com o sangue do Cordeiro, aleluia, e que hoje servem a Deus com tudo que tem, aleluia. Essa é a grande diferença quando nós olhamos para Levítico 26 e quando nós olhamos para Apocalipse 21. Essa é a grande diferença, porque em Levítico 26, nós sabemos que o povo passou 40 anos no deserto, e Deus saiu da presença dele e mandou um anjo, porque eles não cumpriam a lei de Deus, eram obstinados de coração, um povo de dura de cerviz. Mas a partir de agora, do versículo 21 do livro de Apocalipse, Deus está dizendo que no período da graça, aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, que anda retamente perante seus caminhos, aleluia, esses serão o povo de Deus, e Deus andará no meio deles, aleluia, porque cumpriu a vontade de Deus na sua vida, aleluia. Quando nós olhamos o início do capítulo 1, em que ele diz, e o mar já não existe. Muitos olham e dizem assim, será que é o mar, o oceano, aquilo que divide os continentes? Eu afirmo para você que não. Eu afirmo para você que não, porque aqui, nesse primeiro versículo, quando o apóstolo João diz, e o mar já não existe, analise o tempo. O mar já não existe, ele está falando naquele período em que ele está dizendo, segundo a visão que ele teve, que o mar já não existe, é o povo já não existe. O povo ímpio, o povo pecador, o povo que não servia a Deus, o povo que negou o Senhor com suas palavras, com seus pensamentos, com seus gestos, o povo que não andava retamente perante o Senhor, aleluia. Agora ele diz no versículo de número 2, vim também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo, aleluia. E quando ele fala da cidade de Deus, ele está falando dos santos, aleluia, que resistiram até o fim as lutas, aleluia, está chegando no céu, adornada, ataviada, preparada para estar na presença de Deus eternamente, glória a Deus, aleluia, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. O povo pecador já não existe mais, o povo de coração duro já não existe mais, o povo que não converteu-se ao Senhor já não existe mais. Existe aqueles que sofreram pelo amor de Deus, existe aqueles que perseveraram pelo amor de Deus, existe aqueles que foram injuriados, mas não negaram ao Senhor, existe aqueles que tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, aleluia, esses existem, esses prevalecem. João teve a visão que o povo já não existia mais, só existia a noiva do Cordeiro, só existia o povo que foi eleito, lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus, aleluia. Só que também alguns escrevem dizendo que a ausência desse mar faz referência exatamente ao versículo de número 4 que nós lemos. Quando ele fala da ausência do mar, é a ausência do mal, é a ausência da dor, é a ausência do sofrimento, é a ausência da angústia, é a ausência da prova, é exatamente isso.
se é a ausência do povo pecador, a ausência do sofrimento, para você e para mim não importa absolutamente nada, se assim nós andarmos retamente perante o Senhor, se assim nós andarmos retamente, confessando Cristo diariamente, aleluia, perante o Senhor. Se não fosse por todas as mensagens que foram faladas nessa noite aqui, aleluia, eu diria que já não precisava mais eu pregar essa mensagem de hoje, porque todos aqui, desde a oração inicial, passando pelos louvores iniciais, passando pela leitura da palavra, nas saudações, falaram unicamente dessa palavra que estamos meditando nessa noite, aleluia, porque Deus, Ele confirmou essa palavra, aleluia. Agora, hoje a nossa vida, ela é comparada como uma corrida ou uma caminhada. A nossa vida é assim, ela é comparada como uma caminhada ou uma corrida. E quando nós caminhamos ou corremos, nós temos um objetivo a alcançar, uma meta a seguir. Nós temos um alvo a estar ali, chegar até o fim. Uma corrida, uma caminhada, nós saímos de um ponto para chegar até outro ponto. Só que no meio do caminho, nós somos, em certos momentos, ou influenciados a caminhar mais rápido, seguir o nosso tempo, porque o mundo hoje tem pressa. O mundo hoje tem pressa. Se você vê até no próprio WhatsApp, você acelera 2 vezes ali a voz, porque hoje o mundo tem pressa. E quer acelerar você também, quer acelerar a sua vida e a minha vida. Aí entra um ponto fundamental na mensagem de hoje. O seu tempo, o meu tempo, não é o tempo de Deus. E eu falo tempo literal, eu não falo tempo espiritual. O ser humano, ele não está acostumado, preste atenção, o ser humano, ele não está acostumado a andar nesse caminhar desenfreado, nesse caminhar acelerado. O ser humano, ele não suporta isso. É muita informação, são muitas coisas vindo sobre nós, e você é obrigado a caminhar mais rápido, a estudar mais, a buscar mais conhecimento. Você não suporta, o ser humano não suporta. Consequentemente, o que vem com isso? Depressão. Exatamente isso que vem. Falar de depressão talvez seja um pouco delicado, mas não se engane, porque dentro da Bíblia Sagrada foram vários heróis da fé que sofreram disso. Vários heróis da fé sofreram disso, e o próprio Senhor Jesus, Ele foi uma pessoa também que sofreu de depressão. Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que contudo seja feita a tua vontade, não a minha. O apóstolo João narra que Jesus, ele ficou tão angustiado que ele transpirava sangue. Transpirou, o suor dele foram gotas de sangue. Elias desejou a sua morte. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Sansão, mesmo depois de ter traído o Senhor, e ele se arrependeu ali, ele ficou cego e deprimido, mas o Senhor ainda deu força a ele, para na sua morte matar mais filisteus do que toda a sua vida, do que em toda a sua vida. Então falar de depressão na Bíblia Sagrada, aleluia, é olhar para heróis da fé, que sofreram com isso, mas souberam perseverar, sabiam quem era o seu Deus, sabiam quem era o seu Senhor, lutaram contra isso e venceram em nome do Senhor, venceram em nome do Senhor. Então não pense que você está só nessa caminhada, não pense que você é um isolado, que você sofre disso, que ninguém mais perto de você sofre, aleluia. Hoje, o mundo do jeito que está, de caminhar desenfreado, aleluia, de caminhar acelerado, está fazendo com que muitos sofram disso. Muitos, você e eu soframos disso, porque o nosso organismo não suporta esse andar desenfreado. Fora isso, tem as seduções do mundo. Tudo no mundo é mais atrativo do que a Deus.
Tudo no mundo é mais atrativo do que a presença de Deus. Tudo no mundo é mais atrativo do que você dobrar os seus joelhos. Aleluia. E eu digo a você que não é só uma deficiência espiritual, mas porque quando você ora, a oração nem sempre é respondida no seu tempo. Aleluia. E você sai em busca de algo, aleluia, que muitas vezes te frustra cada vez mais. E Deus, Ele diz: puxa esse freio, caminha devagar, porque o teu tempo, aleluia, não é o meu tempo. O meu tempo é perfeito, o teu tempo não, aleluia. E quando Deus, Ele entra com a providência no tempo dele, a bênção é garantida na sua vida. Aleluia. Ou seja, meus irmãos, somos imediatistas. Nós queremos tudo rápido. Tem que ser na nossa hora, tem que ser do nosso jeito. Aleluia. Se não for do nosso jeito, não interessa, não é bom, não vai me surtir nenhum efeito. Eu não vou ficar bem, eu não vou ficar feliz, porque eu não consegui alcançar no meu tempo aquilo que eu queria. Preste atenção, 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 24, vai dizer assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Aleluia. Ou seja, não é para a gente correr segundo o curso desse mundo, é para a gente correr segundo a glória de Deus nos orienta, segundo o próprio Espírito Santo do Senhor nos orienta a correr. Aí sim nós alcançaremos uma coroa incorruptível, aí sim nós alcançaremos a vitória em Cristo Jesus, aleluia, que é certa e garantida para aqueles que perseverarem até o fim. Glória a Deus. Quantos podem glorificar o Senhor? Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Aleluia. Quando ele diz, aleluia, tão grande, olha quando ele diz: livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Não é segundo o pecado, não é segundo as coisas desse mundo, é segundo a vontade de Deus. Aleluia. Deus prometeu a tua bênção. Aleluia. Levanta a tua mão aí, levanta a tua mão. Deus prometeu a tua bênção sobre a tua vida. Agora eu ministro que o tempo de Deus está chegando, que a glória de Deus está chegando, o milagre de Deus sobre a tua vida está chegando. Corra o tempo do Senhor e a bênção na tua vida é garantida para a glória de Deus. Glorifica o Senhor. Aleluia. Aleluia. Olha o que fala em Atos capítulo de número 20, versículo de número 24 também. Diz assim: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aleluia. Deus, Ele está falando: porém nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Não importa. O que nós temos que ter em mente é que a minha vida não importa. O que importa, aleluia, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, aleluia, o ministério que foi derramado sobre a tua vida, sobre a minha vida. A única coisa que importa é que no tempo de Deus, aleluia, as bênçãos vão chegar até a tua vida, a
até a minha vida, até o teu ministério. Mas preste atenção, não é para você esperar parado, não é para você aguardar parado, é para você esperar em movimento, aleluia, sabendo que Deus ele vai cumprir a sua promessa, mas também você tem que cumprir o ministério que Deus colocou sobre a tua vida. É pregar o evangelho, é falar do amor, é testemunhar, é ajudar o próximo, é ajudar em amor, aleluia, é cuidar daqueles que estão próximos de você para a glória de Deus, aleluia. Terminar a carreira e completar o ministério. É isso que Deus fala para nós. É isso que Deus fala para você. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Aleluia. O que Deus ele está falando, o que o apóstolo está falando aqui, é justamente do não se associar com o mundo e se associar com os irmãos da fé. Não se associar com as coisas que tem no mundo, mas se associar com as coisas que vêm de Deus, para o crescimento pessoal e crescimento da igreja. Mas fala em Filipenses 3 também, aleluia, vai falar isso da seguinte forma, aleluia: prossigo para o alvo, para prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, aleluia, prossigo para o alvo. E qual é o alvo, meus irmãos? E ele fala do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, aleluia, prosseguir para o alvo. Qual é o alvo? Pregar o amor de Deus, alcançar o maior número de pessoas para Cristo Jesus, aleluia, para o prêmio da soberana vocação, aleluia, que um dia iniciou nessa terra e um dia irá terminar na glória eterna com Deus, em que você e eu estaremos adorando ao Senhor. Glória a Deus. E depois que você cumprir isso, depois que você começar a caminhar segundo o tempo de Deus, depois que você parar, preste atenção, que você parar de correr segundo a sua vontade e correr segundo a vontade de Deus, aleluia, aí nós vamos para o versículo 1, em que eu vou ler todo o trecho para você, aleluia, e te prepara para dar glória. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus. Isso é para a tua vida, meu irmão. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aqueles que estavam assentados no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia! São fiéis e verdadeiras. Só que Deus ele deixa um alerta no versículo de número 6. Para finalizar, Deus deixa um alerta no versículo de número 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Preste atenção. A palavra do Senhor diz que um dia para Deus significa 1000 anos, e 1000 anos é um dia. A visão que o apóstolo João teve, Deus disse para ele, Jesus disse para ele: tudo está feito. Já está tudo pronto, tudo feito. Ele viu tudo pronto, tudo feito. E ele diz: eu sou o alfa e o ômega. Ele diz assim: eu sou o princípio e o fim. O princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Sabe o que ele está falando, meus irmãos, nesse alerta? A fonte ainda está aberta. A fonte da água da vida ainda está aberta.
está jorrando. E analisando esse versículo de número 6, se a fonte ainda está jorrando, Jesus está dando a oportunidade de muitos beberem dessa fonte e se converterem dos seus maus caminhos. Porque ele fala no versículo de número 7, o vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Aleluia. Quem herdar essas coisas, quem beber da água da fonte da vida, esse será o Filho de Deus. Aí vem o alerta talvez mais duro para aqueles que não aceitam isso. Versículo de número 8: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse é o alerta que fica para nós. Esse é o alerta que fica para cada um de nós. Para aqueles que ainda não aceitaram, ainda há tempo, porque a fonte, aleluia, está jorrando água que jorra para a vida eterna. Ainda dá tempo. E para nós que somos ouvintes e somos participantes da obra de Deus, fica o alerta acerca dessas coisas. O que nós devemos vigiar, para que nós não sejamos contados junto a estes, no versículo de número 8. Aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos. Para que nós não sejamos contados entre esses, vigiemos com o que nós pensamos, com o que nós falamos e com o que nós fazemos. Deus irá cobrar de cada um de nós. Deus irá cobrar no dia do Senhor a cada um de nós. Tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que falamos e tudo aquilo que fazemos. Mas se nós perseverarmos até o fim, nós chegaremos no céu como noiva preparada para o noivo. Se nós perseverarmos até o fim, chegaremos para Jesus, aleluia, quando Ele vier buscar-nos, aleluia, nós estaremos com Ele eternamente na glória. Se você crê, glorifique ao Senhor essa noite. Se coloque de pé em nome de Jesus.